Tem algumas ideias que são quase como sementes, né? Plantadas há mais de um século, mas que continuam dando frutos hoje. Com certeza. E hoje a gente vai fundo em uma dessas sementes, um verdadeiro clássico do desenvolvimento pessoal. As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill. Só que com um detalhe importante, né? Exato. A nossa fonte não é aquele texto original super denso de 1928. A gente está com uma adaptação moderna, bem mais concisa, do pesquisador brasileiro Jacob Petri. Feita, como ele mesmo diz, para os tempos ágeis e velozes em que vivemos. E a nossa missão aqui é essa: desvendar a origem dessa ciência do sucesso e entender os princípios que a mantêm tão relevante para líderes e empreendedores até hoje. E olha, a história por trás do livro é talvez tão extraordinária quanto o conteúdo dele. Não é só um autor que teve uma ideia genial, sabe? Foi o resultado de um projeto de pesquisa, assim, monumental. Uma vida inteira dedicada a isso. Então vamos para o começo de tudo. Ano de 1908. De um lado você tem Andrew Carnegie, um titã, um dos homens mais ricos da história. E do outro, um jovem repórter de 23 anos, Napoleon Hill. E o Carnegie tinha essa convicção, quase uma obsessão. Para ele, sucesso não era sorte, não era acidente, era uma ciência. E ele acreditava que os princípios dessa ciência podiam ser mapeados e ensinados para qualquer pessoa. E ele não estava só teorizando, né? A fonte diz que antes de encontrar o Hill, o Carnegie já tinha entrevistado mais de 250 pessoas. 250? Sim, e ninguém passou no filtro dele. Ele buscava uma combinação muito rara de persistência, de inteligência e, mais que tudo, um desejo ardente de fazer aquilo acontecer. E ele viu isso no Rio. Depois de uma entrevista bem longa, o Carnegie fez a proposta. E que proposta? Uma proposta que mudaria tudo. Dedicar os próximos 20 anos da sua vida, sem pagamento imediato, para entrevistar mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da época. Pensa nos nomes: Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. E codificar o método deles. Mas aí vem o teste, que é uma história fantástica. O Carnegie queria testar a capacidade do Hill de caminhar 1 quilômetro extra, que depois virou uma das leis do livro. E o teste era a própria proposta, né? Trabalhar por um propósito e não pelo dinheiro. Exatamente. Só que o método do teste é que é o mais incrível. Sim, enquanto ele fazia a proposta, ele estava segurando um cronômetro escondido debaixo da mesa. Um cronômetro? O Rio tinha exatos 60 segundos para decidir o destino dos próximos 20 anos da vida dele. Um sim ou um não, sem pensar, sem consultar ninguém. E a resposta? Veio em menos de 30 segundos. Um sim firme. Anos depois, o Carnegie explicou o motivo. Ele dizia que se uma pessoa não consegue tomar uma decisão importante rápido... Com todos os fatos na mão? Exato. Dificilmente ela vai ser capaz de levar até o fim qualquer decisão que tomar. Para ele, era o maior indicador de uma pessoa de ação. Pera, mas... esperar uma decisão que define 20 anos da vida de alguém em menos de um minuto, hoje em dia isso soa brutal, né? E se ele precisasse de um dia para pensar? Carnegie o teria descartado. Provavelmente sim. E isso já diz muito sobre a filosofia que ele queria criar, sabe? Não é sobre ser cauteloso, é sobre ter certeza. E a primeira lei, a mais importante de todas, nasce justamente daí. Que é a lição 1. Crie um propósito definido. A fonte é muito clara. Esse é o ponto de partida de tudo, de qualquer grande realização. E a estatística que a pesquisa do Rio levanta é assustadora, né? Muito. 95% das pessoas que não têm sucesso falham por não saberem o que querem da vida. São como um navio sem leme, vagando sem rumo. O exemplo do Henry Ford no livro é perfeito para isso. Ele e um amigo começaram juntos na mesma oficina mecânica. Dizem que o amigo era até mais talentoso. Mas o Ford tinha uma obsessão, um propósito. Exato. Criar um carro que qualquer pessoa pudesse comprar. Décadas depois, Ford era um dos homens mais ricos do mundo. E o amigo continuava na mesma oficina. A diferença não era o talento, era a clareza absoluta do propósito. Sim.
Mas a palavra-chave aqui, pelo que eu entendi, é definido. Porque muita gente fala, meu propósito é ter sucesso, ou eu quero ganhar mais dinheiro. Para Hill, isso não é nada, né? Nada. É só um desejo vago. Um propósito definido é quase um contrato que você assina com você mesmo. Exige uma especificidade, assim, brutal. Se é dinheiro, qual o valor exato? Até que data você vai conseguir isso? E a pergunta mais importante. A mais importante, o que você vai dar em troca? Qual o valor que você vai entregar para o mundo para merecer aquilo? É essa clareza que transforma um sonho num alvo. E por que isso é tão poderoso? É tipo uma lei da atração, uma coisa meio mística? Ou tem uma base mais prática? É bem mais psicológico do que místico. Pensa no cérebro como se fosse um mecanismo de busca. Se você decidir que vai comprar um carro vermelho, de repente você começa a ver carro vermelho em tudo quanto é lugar. Verdade. Não é que surgiram mais carros, é que seu cérebro agora tem um filtro. Ele sabe o que procurar. O propósito definido funciona igual. Ele programa sua mente para achar oportunidades, pessoas, informações que antes eram só ruído. Toda a sua energia se canaliza num ponto só. Entendi. O livro até detalha em 4 passos, né? Primeiro, defina o que quer. Segundo, haja de forma quase obsessiva. Terceiro, essa ação cria um esforço organizado que vira poder. E quarto, use esse poder para realizar o desejo. É um ciclo que se retroalimenta. A clareza leva à ação, a ação gera resultado, o resultado reforça a crença. Mas o Hill também deixa claro, mesmo com o propósito mais forte do mundo, ninguém chega lá sozinho. E aí a gente entra na segunda lei fundamental, a mente mestra. O próprio Carnegie, que era um gênio, dizia que a fortuna dele não veio dele, mas do grupo de mente mestra dele. Eram mais de 20 especialistas trabalhando juntos. Mas o que diferencia uma mente mestra de, sei lá, uma reunião de diretoria normal? Boa pergunta. A palavra-chave na definição do livro é harmonia. Uma mente mestra é a coordenação de conhecimento e esforço entre 2 ou mais pessoas num espírito de absoluta harmonia para um propósito definido. Absoluta harmonia. Pensa numa reunião de diretoria. Tem talento ali, mas raramente tem harmonia absoluta. Tem ego competindo, tem agenda escondida, interesses individuais. Entendi. Então a mente mestra não é só juntar gente competente. É sobre química, sobre confiança. Precisamente. A ideia é que quando as mentes se juntam com confiança total e um objetivo comum, o resultado não é uma soma, é uma multiplicação. Surge uma terceira mente, invisível, a tal mente mestra, com uma capacidade de criar muito superior à de qualquer um sozinho. O segredo é o ego de cada um se submeter ao propósito do grupo. Sem isso, você só tem gente inteligente na mesma sala. O que às vezes só cria mais problema. Exatamente. Certo. Então temos o alicerce, um propósito claro e a estrutura de apoio, a mente mestra. Daí, a filosofia se volta para dentro, né? Para o indivíduo. Isso. Com a direção e o veículo definidos, o próximo passo é preparar o piloto. E o combustível principal, a base de tudo, é a autoconfiança. A lei número 3. O livro até abre com um poema que resume isso. Se pensa que é um derrotado, você será derrotado. Quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Só que tenha autoconfiança é um conselho fácil de dar, mas bem difícil de seguir, né? A filosofia de Hill dá um método prático para construir isso, ou é só pense positivo? Oferece um método bem concreto, a autossugestão. E não é pensamento mágico, é treinamento mental. Do mesmo jeito que um atleta repete um movimento para fortalecer o músculo, você treina suas vias neurais. Como? Na prática, o livro sugere você escrever seu propósito num cartão, leia em voz alta quando acorda e antes de dormir. No começo parece até meio bobo ou artificial, mas a repetição constante começa a calar a voz da dúvida. Você está, de forma deliberada, dando novas instruções para o seu subconsciente. E isso se conecta com outra lei, a de iniciativa e liderança, imagino. A confiança alimenta a ação. Exatamente. A Lei 5, Iniciativa e Liderança, diz que liderança não é um cargo, é uma atitude. É a capacidade de agir sem que alguém precise mandar.
A pessoa com iniciativa vê o que precisa ser feito e faz. Simples assim. Essa atitude, que vem da autoconfiança, atrai seguidores, atrai oportunidades. Aqui, então o caráter é forjado com confiança, com iniciativa. Mas e a parte criativa? De onde vêm os planos, as estratégias? Muita gente pensa em imaginação como sonhar acordado, algo que não produz nada. Essa é uma distinção fundamental que o livro faz. A Lei 6, Imaginação, é descrita como o laboratório da mente. É onde os planos nascem e são testados. E Hill divide a imaginação em duas. Duas. Sim, a imaginação sintética e a criativa. A sintética é a que a gente usa 99% do tempo. Ela pega ideias antigas, conceitos que já existem, e reorganiza em novas combinações. A maior parte da inovação vem daí. Tipo, montar um quebra-cabeça com peças que você já tem. Perfeito. Já a imaginação criativa é mais rara. É a fonte dos insights, das ideias que parecem vir do nada. É a faculdade que, segundo Hill, se conecta com a inteligência infinita. O Carnegie, por exemplo, usava a imaginação sintética para organizar os negócios dele, mas foi a criativa que o fez visualizar toda uma indústria do aço antes dela existir de fato. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo isso, o sucesso na visão de Hill é um ecossistema. Não é uma única dica, mas um conjunto de princípios que funcionam juntos. Exatamente. Começa com o porquê, que é o seu propósito definido, o seu norte. Depois vem o com quem, a mente mestra que multiplica sua força. Aí vem o quem, que é o desenvolvimento do caráter com a autoconfiança, a iniciativa, a imaginação. Que duas leis são fundamentais. A primeira é a Lei 4, o hábito de fazer mais do que o combinado. Que volta lá no teste do Carnegie com o Hill. Exatamente. A ideia aqui, ao entregar consistentemente mais valor do que esperam de você, você se torna indispensável. E isso cria uma lei do retorno crescente. Quanto mais você dá, mais oportunidades recebe, muitas vezes de fontes que você nem imaginava. E o outro hábito? Deve ter a ver com recursos, dinheiro? Sim, a Lei 9, o hábito da economia. Hill aqui é muito pragmático. Ele diz que nenhum grande sucesso é construído sem capital. E o hábito de gastar menos do que se ganha e investir a diferença não é só sobre segurança. É sobre o quê, então? É sobre criar uma reserva de poder. Dinheiro, nesse contexto, é liberdade. É a capacidade de agarrar uma oportunidade que aparece do nada, de investir na sua mente mestra, de sobreviver a um problema sem ter que abandonar seu propósito. Sem o hábito da economia, você vira escravo das circunstâncias. Então, no fim das contas, a grande mensagem é que a diferença entre o sucesso e o fracasso raramente está na sorte, né? Raramente. Está num uso organizado, disciplinado e persistente do próprio pensamento. É sobre transformar ideias, que são intangíveis, em realidade tangível. É uma ciência interna, com leis que podem ser aprendidas. O que nos leva a uma reflexão final tirada do próprio livro. Na lição sobre imaginação, ele diz: a riqueza, o sucesso e o reconhecimento estão nas ideias. O dinheiro é apenas uma moeda dada em troca de ideias. Uma frase poderosa. Muito. E se isso for verdade, se as ideias são a verdadeira moeda? Fica a pergunta: qual seria a única ideia na qual uma pessoa poderia concentrar toda a sua atenção, a ponto de se tornar a sua obsessão? E qual seria o equivalente físico dessa ideia no mundo real?